Boa noite, a paz do Senhor. Deixa eu abençoar a sua vida com uma palavra bem rápido. Eu quero falar um pouquinho da biografia de Acabe. Todos nós sabemos que foi um dos piores reis no período em que Israel estava dividida em uma guerra civil de 50 anos entre Reino do Norte e Reino do Sul. Acabe vai reinar sobre o Reino do Norte, em que a capital era Samaria. Então Acabe ele vai criar uma aliança com os fenícios e ele vai casar com a rainha de Etbaal, simplesmente Jezabel. E o que chama atenção nessa história é que Jezabel, ela simplesmente serviu como uma moeda de troca para Acabe. Sabe por quê? Porque Acabe era negociador, não era um homem tão bobo como muitos dizem. Acabe consegue acabar com uma guerra civil de 50 anos quando ele negocia a sua própria filha Atalia com o filho de Josafá. Acabe casa com Jezabel para trazer o capitalismo fenício para dentro de Samaria, porque na época suas rotas comerciais eram as que traziam mais lucro devido aos negócios por embarcações. De lá Acabe negocia a educação, de onde vem o alfabeto que nós usamos. De lá também Acabe vai negociar a cultura religiosa do seu país. Interessante que Acabe negocia com Ben-Hadad, seu maior inimigo, e também ele consegue sucesso no que ele fez. Só que é interessante que quando ele vai negociar sua religião, ele vai colocar em xeque Deus. Ele vai tentar negociar com Deus. E com Deus ninguém negocia, meu irmão. Ele vai negociar trazendo os deuses pagãos, construindo um templo em Samaria para Baal. Ele vai tentar fazer de tudo. E quando ele negocia os seus princípios, a palavra de Deus vai dizer que Deus envia o profeta Elias. Depois, quando ele faz aliança com Josafá, ele envia o profeta Micaías. Eles não respeitam os profetas de Deus. Isso não é de hoje. E aí a palavra vai dizer que ele não respeitar os profetas de hoje, ele vai a uma guerra e ele tenta negociar até com a morte, porque ele vai vestido de soldado, rei de Israel. Acabe era um camarada 7-1. E o que me chama a atenção é que com Deus não se negocia. E quando ele entra na guerra de soldado, para ir disfarçado, a palavra vai dizer que uma flecha achou ele. Mesmo disfarçado de soldado, não houve negócio nem com Deus nem com a morte, porque com esses ninguém negocia. Eu quero dizer para você nessa tarde e deixar essa palavra: não tente negociar para ser amigo de todos e todas. Não tente negociar quando o que está em evidência são os seus princípios, porque os seus princípios são muito mais valiosos do que os valores impostos para te beneficiar. Que Deus abençoe sua vida, boa tarde, e que Acabe não seja um exemplo para você. Que Deus abençoe, a paz de Cristo.